Muito bom dia, pessoas perfumosas. Sejam muito bem-vindos a este canal, né? A este Instagram e este canal do YouTube, em que nós vamos conversar sobre quimiotipos e óleos essenciais, como escolher e indicar. Meu nome é Patrícia Barragan, eu sou professora de Química, apaixonada por óleos essenciais, apaixonada por aromaterapia. E neste espaço de aula virtual, eu ensino pessoas comuns a se tornarem especialistas na indicação e combinação de óleos essenciais. Sejam todos muito bem-vindos. Angélica, Elisete, Cíntia, Cirlei, Ana, Luísa, muito bom dia a todos vocês. Então, vamos começar, porque vocês já viram que se deixar a pessoa vai embaladíssima, né? Você está aqui, né? E o meu compromisso com você é para que você se torne proficiente na linguagem da química, que eu possa fazer essa ponte para você, trazendo essa alfabetização na linguagem técnica, na linguagem científica. Você pode se perguntar, Patrícia, por que isso? Porque a química, ela deveria vir do ensino médio, ou mesmo do ensino superior, como uma ferramenta para que as pessoas comuns, não especialistas, é que eu estou dizendo, tá? Tivessem condições de utilizar esses conceitos, de utilizar essa visão de mundo para que elas façam escolhas melhores, escolhas mais conscientes, isso em qualquer área do conhecimento, qualquer área. A função da ciência, né, do ensino de ciência, deveria ser esse. Então, como professora de ciência, como professora de química, eu reconheço que nem sempre isso é possível, existe uma série de razões para isso. Nem sempre isso é possível, e muitas pessoas chegam nos óleos essenciais, descobrem esse mundo perfumoso aromático, começam a estudar aqui e ali, faz um monte de cursos. Vocês responderam a minha enquete no Instagram ontem, e de fato várias pessoas, né, a maior parte já fez mais de 3 cursos, quem acompanha aqui as quimiquices, né? E isso é ótimo, é excelente, né? Eu também já fiz e faço, vou continuar fazendo um monte de cursos, porque aprender é sempre transformador. Porém, o que eu quero dizer nesse espaço é que aqui em Quimiquices, a gente tem toda uma estrutura dedicada para que a gente consiga fazer realmente essa ligação, virar a chave, para que vocês consigam, de fato, usar os óculos da química de maneira autônoma. Né? É lógico que eu adoro que vocês me acompanhem, mas o meu grande objetivo em que vocês consigam elaborar a jornada de vocês de maneira autônoma. E isso a gente precisa, sim, ser proficiente na linguagem da química, porque ela é a interseção com as outras ciências, né? Então, é aí que a gente ganha confiança, que a gente ganha respeitabilidade, na hora que você começa, de fato, a mudar a sua postura, porque você sabe muito além do básico, né? Muito além de dicas da internet. Então, esse é o nosso objetivo aí. Para que você possa, então, dominar a prática com os seus óleos essenciais, fazer melhores escolhas, né? Gastar melhor o seu dinheiro, porque se deixar, a gente coleciona tudo quanto é óleo essencial. Mas, quando a gente conhece a fundo, né, isso tem um freio, né? Até na última live, a Cláudia deu esse testemunho aqui, eu compartilhei o comentário com vocês, de que a gente acaba escolhendo melhor na forma de levar os nossos óleos essenciais, de adquirir os nossos óleos essenciais, não só em termos de qualidade, né, mas também de montar o seu kit, né, o seu kit pessoal ou o seu kit profissional, né, para você trabalhar assim também. Então, para que isso tudo? Para que você se torne especialista no que vocês me pedem, né? Eu queria falar de óleo essencial igual você fala. Eu queria entender óleo essencial igual você diz aí. Então, é o quê? Se tornar capaz de indicar, né, e combinar os óleos essenciais para o cuidado de todos, né? Porque a aromaterapia hoje tem várias vertentes, várias linhas de atuação. Se for o seu interesse trabalhar dentro da sua abordagem, né? Dentro da terapia ocupacional, dentro da sua sala de aula como professor de crianças, adolescentes, adultos. Tem várias pesquisas já nessa área. Se você presta serviço, né? Então, se você atende pessoas já na área de saúde, seja idosos, crianças, gestantes, qualquer tipo de público, né? Essa linguagem é uma linguagem de base.
né? Então, ela é fundamental para que você também possa construir a sua jornada, seja dentro da sua casa ou seja na sua abordagem profissional. Então, eu já me apresentei, né? Eu sou professora de Química e o ser professora, na verdade, é o ofício que eu escolhi com o meu coração e com a minha alma. Então, eu gosto de reiterar para vocês que é um privilégio dividir essas manhãs, dividir as nossas quimiquices com vocês, porque eu jamais podia imaginar que um dia eu teria uma sala de aula virtual, né? E vocês estariam aqui compartilhando também esta live, bora engajar aí com o algoritmo, ajudar neste universo interneteiro a entender que sim, este é um conteúdo mais do que relevante, este é um conteúdo transformador, e essa transformação começa aí na vida de vocês. Então, pega aí, por favor, a setinha, compartilha nos grupos de aromaterapia, de cuidados naturais, no grupo da família, ok? Então, vamos lá, continuando. Por que entender sobre esse tema? Patrícia, quimiotipo já é uma palavra esquisita, que a gente não usa comumente em mais nada, a não ser que você seja da área bem específica da pesquisa de plantas, não necessariamente de óleos essenciais, mas, por exemplo, a gente fala da cannabis também, tem quimiotipos, várias outras plantas que não estejam no contexto de aromaterapia também se refere a quimiotipo, mas fora isso, se você não estiver exatamente neste nicho específico da pesquisa com plantas, a gente não usa essa palavra, a gente não tem contato com esse conceito, né? Então, por que você escolheu para o nosso esquenta um tema tão esquisito? Justamente para começar a mostrar para vocês, desvendando aí esses emaranhados, né? Que pode parecer que é um emaranhado de vocabulário, mas é um emaranhado de conceito, de fundamento. Então, está na minha área, é um emaranhado de ensino. Então, bora aprender, tá bom? Por quê? Porque óleos essenciais são poderosas ferramentas terapêuticas. Eu adoro essa expressão, uma das que eu mais utilizo, né? Eu venho reconstruindo aí essa fala com vocês ao longo dessas aulas. A gente já tá aí, já não sei mais quantas aulas tem, né? Porque essa é especial, então eu tirei da sequência básica. Mas, por volta aí de umas 50 aulas já, né? Tudo gratuito, disponibilizado aí para vocês. O que a gente quer dizer com ferramenta? Ferramenta é uma estrutura, então, é um recurso que a gente, como ser humano, quem elabora ferramentas? Os seres humanos, né? Desde que entraram ali no Paleolítico, elaboram ferramentas. O grande objetivo da ferramenta é ela te dar uma capacidade maior de fazer uma modificação, de exercer uma função, certo? Então, se a gente pensa em óleos essenciais como ferramentas, nós estamos entendendo e presumindo que eles têm a capacidade de ampliar a nossa atitude terapêutica, a nossa atitude de cuidado em relação à saúde e bem-estar. De novo, seja na nossa própria casa, na nossa própria família, que é onde todo mundo começa, né? Ou seja, na sua abordagem profissional, que hoje temos campos para aplicação de óleos essenciais de maneira segura, né? E não só isso, se eles aumentam a nossa capacidade, ampliam a nossa capacidade de exercer o cuidado, de exercer, né, de fato, a aromaterapia em alguma das suas áreas, nós estamos também entendendo que, como ferramentas, eles, por isso, têm a capacidade de alterar, né, alguma coisa. No nosso caso, a gente vai falar especificamente de óleos essenciais pela sua ação fisiológica, então, pela sua ação a partir dos óculos da química, que são os óculos das moléculas, certo? Então, a gente entende que eles interagem com o nosso corpo de alguma maneira, certo? E como isso vai acontecer, né? A nossa discussão dentro de quimiquice está muito nesse âmbito aí, tá certo? Então, se a gente entende que eles são ferramentas, quanto mais aspectos dessas ferramentas nós tivermos interiorizado nos nossos óculos pessoais, no nosso modelo mental, dentro da área de ensino, a gente chama assim, tá? Dentro do nosso modelo mental, para lidar com o mundo, mais autonomia, mais confiança, mais confiabilidade, mais respeitabilidade a gente tem,
certo? Porque a gente sai daquele lugar comum, a gente sai daquele consenso, né? Uma das grandes funções da ciência como uma ferramenta de maneira geral é que a gente saia da categoria do consenso, do senso comum, certo? Do que eu acho, do que eu penso, do que eu percebi, da percepção individual e passa para uma visão ampliada, compartilhada com as outras ciências. Sim, então vocês estão muito chiques a essa hora da manhã já fazendo isso, né? Parabéns a todos vocês. Então vamos lá. Por que entender sobre quimiotipos, né? Por que desvendar esse universo dos quimiotipos? Cada óleo essencial ele guarda múltiplos potenciais. E aonde está esse mistério, Patrícia? Por que um óleo essencial serve para um monte de coisa? E óleos essenciais diferentes a gente pode aplicar ou em combinação ou na mesmo tipo de indicação. A chave para isso daí está realmente em dominar a leitura e a interpretação da composição do óleo essencial, ou seja, de fato, o que é um óleo essencial e quais informações eu consigo tirar daquilo ali, certo? Além disso, as suas propriedades, elas variam conforme os seus componentes. Então, eu estou dando outras chaves aí para vocês. Né? Por que a gente tem óleos que têm cheiros parecidos? Porque tem componentes parecidos. Se eles têm componentes parecidos, aromas parecidos, fatalmente a gente já começa a perceber que as funções serão muito próximas. Será que eles são substitutivos? Muito provavelmente, certo? Então, esse é um recurso, né? Dominar essa interpretação dos óleos essenciais a partir dessa visão técnico-científica, que aqui a gente faz o combinado de fazer pelos óculos da química, né? Mesmo que você não seja especialista em química, é isso que amplia a sua visão sobre a aplicação deles. Vocês percebem que aqui a gente não compartilha dica, fala até um monte de coisas, mas não é o central do nosso discurso. O nosso discurso é mais aprofundado, é para quem deseja avançar realmente na jornada do conhecimento e do domínio dos óleos essenciais, certo? Bora lá. Como, então, essa ideia de quimiotipos, esse entendimento, ele se aplica de maneira prática? Posso dizer, da minha própria parte, né, que comecei aí aplicando na minha família, mães e familiares para escolherem o quimiotipo mais adequado para a criança. E eu já tive caso, gente, que ainda bem que foi feita a consultoria. Por quê? Porque não é por... Eu não quero aqui julgar a mãe, tá? Eu só quero apresentar a vocês um risco real e que chegou nas minhas mãos e eu pude fazer a interferência em tempo adequado. A mãe estava com dúvidas sobre a forma de usar um determinado protocolo que está em livros, né, para crianças, porque a criança estava com otite, estava com otite, aliás, parecia que seria uma otite, ainda não tinha feito o exame clínico nem nada, e queria usar um protocolo que estava lá no livro, não era o da Daniele Festi, era outro livro de criança. Eu uso muito da Festi, mas esse era outro. Eu tenho também, mas eu esqueci especificamente qual que foi. E na sinergia, tudo bem, estava lá a sinergia toda bem descrita e tudo, era uma massagem tópica, né, externa, e aí a gente sempre orienta também a fazer uma conchinha, né, com algodãozinho, tem óleo graxo, tá? Não é um óleo essencial puro, não, e faz essa conchinha aqui, ó, pro vaporzinho também, é ótimo para desobstruir quando tá com aquela pressão, o ouvido também, tá, às vezes cheio de muco, né, tá com aquela pressão, assim, incomoda muito a criança, ou seja, eu padeci de otite, assim, a minha infância inteira, né. Então, você massageia externamente, né? E também faz a conchinha aqui, é excelente. Então, e aí, eu reparei que tinha um óleo essencial específico que está aí escrito para vocês, que era o de tomilho. Falei para criança, né? Mas estava escrito lá, da forma como nos livros coloca. Tomilho, quimiotipo, é o nosso tema de hoje, linalol. E, olha, eu sei por experiência, que esse quimiotipo do tomilho não é muito simples da gente encontrar. Não são todas as marcas que comercializam, consequentemente, ele não é um quimiotipo, um óleo essencial barato, apesar de ser tomilho. O óleo de tomilho comum, tomilho branco, tomilho vermelho, o Thymus vulgaris, quimiotipo timol é o mais comum, mas vejam,
Por que eu coloquei aqui? Porque ela tinha, e ela fotografou, ela me mostrou que o tomilho que ela tinha, ela só não tinha conseguido colocar na sinergia porque o frasco dele era diferente, era um frasco de reposição até de um kit que a gente tem na Laszlo, né? E então ela não tinha conseguido pingar na sinergia, porque ele não tem gotejador. É um frasquinho pequenininho que a gente abre direto e puxa com pipeta. Eu falei, amiga, não é esse tomilho. Não, mas está escrito aqui que é tomilho. Aí eu falei, mas você percebeu que está escrito quimiotipo linalol? Ela falou, sim. Eu falei, mas você viu que esse tomilho que você tem não está escrito quimiotipo linalol? Aí ela falou assim, sim, mas tem problema? Eu falei, tem toda a diferença. Então, se você já está aqui e já tem alguma noção sobre quimiotipos, o fato da gente ter um óleo de tomilho, que o quimiotipo é linalol ou o quimiotipo é timol, que é o mais comum dos óleos de tomilho disponíveis no mercado, você tem uma restrição absoluta aqui no meio, porque o quimiotipo timol, que é o comum, a gente não usa com criança, certo? A gente não usa com criança. E tem que ter muito cuidado na manipulação dele. É um óleo excelente, principalmente para tratar, assim, questões de infecções. Ele é extremamente anti-infeccioso, né? Está em sinergias excelentes, antivirais, bactericidas, ótimo. Porém, essa especificação do quimiotipo timol, a gente evita com criança, uma porque a criança tem dificuldade de eliminar este específico que é o timol. Além disso, isso arde, gente, isso queima, né? E assim, na criança, basta pequenas concentrações para que a absorção de óleos essenciais seja muito grande, porque a pele, né, deles é muito diferente da nossa, né? Tá mais esponjinha. Já o quimiotipo linalol, ele pode ser substituído por um monte de outros óleos que é mais fácil de a gente encontrar no mercado, mais delicados também para a gente usar com criança. O quimiotipo linalol, ele é o tomilho liberado para uso com criança, mas ele é completamente diferente do quimiotipo timol. Então, ainda bem que ela teve dúvidas, ainda bem que a gente fez uma consultoria online, ainda bem que deu tempo de eu explicar isso para ela, certo? Então, assim, se você deseja utilizar óleos essenciais na sua casa com a sua família, entender sobre quimiotipos é essencial para você manter não só a eficácia, como a segurança da aplicação, certo? A gente tem também a possibilidade, vou dar um exemplo aqui de um dos profissionais que pode utilizar as técnicas, as práticas, o conhecimento profundo sobre óleos essenciais e aromaterapia para abordagem cotidiana, né? A gente tem esteticista, a gente tem fisioterapeuta, terapeutas ocupacionais, auriculoterapeutas, acupunturistas, um monte de gente, né? Fitoterapeutas. Mas aqui eu gostaria de trazer um caso específico também, porque é muita dúvida, né, em relação a vou trabalhar com massoterapia e óleos essenciais, ou seja, vou massagear e inalar óleos essenciais o dia todo. Então, a pessoa precisa, né? A gente espera que seja o dia todo, que a agenda esteja cheia, é isso aí que a gente deseja. Então, a pessoa precisa ter conhecimento do que ela está inalando, do que ela está passando nas suas mãos, se ela não fizer o uso de luvas. Porque tem várias técnicas que usam umas luvas bem interessantes, assim, também para aplicação de massagens específicas ou de massagem geral mesmo, tá? Bom, mas às vezes tem que ser na mão mesmo, né? Isso depende aí das técnicas específicas. Uma que me perguntam muito é sobre alecrim, o óleo essencial de alecrim, para usar de maneira geral na massoterapia. Gente, essa não tem um alecrim que vai ser completamente abrangente, porque o alecrim, ele tem quimiotipos. É um dos óleos essenciais mais ricos em quimiotipos também. A gente fala muito de 3, mas tem mais. Tem mais. Tomilho tem um monte. 6, 9 quimiotipos, é muita coisa. Manjericão também, várias possibilidades aí, né? Então, você tendo esse conhecimento, mesmo que você tenha para atender 3 quimiotipos de alecrim,
Para o caso específico que você está atendendo, que vai fazer a massagem, você consegue escolher o alecrim mais adequado, de menor risco, de menor restrição ou mais eficiente. Se você vai atender um atleta que tem a saúde ok, não tem restrição com a cânfora, você pode usar o alecrim cânfora com excelentes resultados. Mas se você vai atender um idoso que já é polifarmácia, utiliza um monte de medicamentos, tem aí flutuações constantes de pressão, para que vai usar o alecrim cânfora? Usa o alecrim cineol ou o alecrim verbenona. Isso tudo é mais fácil de você interferir e traz mais segurança, destaque para a sua forma, para a sua abordagem terapêutica. Concorda comigo? Traz um diferencial gigantesco. A pessoa fala assim, não, hoje então nós vamos fazer, de acordo com suas demandas, o uso do alecrim. Mas aqui nós temos 3 alecrins, e eu vou escolher este especificamente por causa da sua condição assim, 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 assado. Sensacional. Você já se diferenciou do restante que, porventura, tem atendido essa pessoa alguma vez na vida, né? Então, vamos lá. No tratamento de idosos, né? Então, hoje a gente tem vários profissionais, graças a Deus, se especializando no atendimento aos idosos. E muitas famílias buscam por aromaterapia, tanto para crianças quanto também para idosos, né? E alguns óleos, eles são excelentes para estimulação de memória, certo? Dentre eles, o próprio alecrim. Mas a gente tem vários eucaliptos também, várias combinações e sinergias. Porém, né, a gente tem ali o exemplo que eu trouxe para vocês, o da canforeira. A canforeira também tem alguns quimiotipos diferentes. Para estimular a memória, nós temos alguns quimiotipos da canforeira que são ótimos e que são de menor risco. Ou você pode fazer, inclusive, combinações entre óleos essenciais da canforeira, de quimiotipos diferentes, que vão promover mais saúde, mais bem-estar para esse idoso, diminuindo o risco, por exemplo. Mas, vejam, como eu disse, é um tema duro. Não é um tema simples e já começa com o nome química, né? Eu quero te dizer que, apesar de ser complexo, apesar de ser uma linguagem ainda afastada da nossa realidade, apesar disso tudo, né? Vocês já saíram do basicão, já saíram do senso comum. E eu sei isso, gente, até pelas perguntas que vocês fazem no direct, nas caixinhas de pergunta, aqui. Vocês já saíram do básico. Vocês já colocaram os óculos da química. Agora é só calibrar, gente. É só engatar a primeira aí, ó, e vamos embora. Tá certo? Então, eu quero dizer para vocês que, apesar de ser um tema estranho, esquisito, e que às vezes pode causar a certa sensação de afastamento, justamente por conter o nome química, né? Você é capaz, sim, de indicar, conforme quimiotipos específicos, aprender e dominar esse tema, mesmo que você nunca tenha estudado a química dos óleos essenciais, certo? Então, dentro de Quimiquices, a gente recebe públicos diversos, pessoas que são altamente especializadas e gostam da forma de lidar, né, dessas quimiquices, dos óculos da química, até pessoas que reconhecem que existe aqui neste espaço um compromisso da pessoa que vos fala, né, não só de professora, mas de ser de professora de química e trazer essa ponte para vocês. O meu objetivo é facilitar, é desmistificar, é desconstruir medos, preconceitos e receios para que vocês, de fato, possam ter, às vezes, uma experiência transformadora na vida de vocês, falar, poxa vida, eu consegui dominar esses conceitos e foi usando a linguagem da química, foi usando a química de maneira cotidiana, usando a química de maneira prática, e olha que nem parece aula de química, tá certo? Só que eu não posso esconder isso de vocês, porque o nome do canal é Quimiquices, então, querendo, vocês já sabem, tá certo? Então, você é capaz, sim, mesmo que você ache a química difícil ou inacessível, isso vai ficar no passado. Isso vai ficar no passado, porque o que a gente não quer aqui é química difícil ou inacessível. Mas, se você carrega essa percepção, saiba que ela não necessariamente é culpa sua, tá? A gente tem um reforço constante na mídia, nas propagandas, na cultura pop, de que a química e o profissional da química, eles são estranhos, eles são inacessíveis, eles falam coisa que
que a gente não entende, e a gente não consegue se comunicar. Pensa aí nos seriados, filmes, desenhos, séries que você já viu. O cientista, de forma geral, ele é caracterizado como um louco descolado da realidade. E ele fala descolado da realidade, as pessoas não conseguem se conectar, tá certo? Eu estava até vendo os meus filhos assistindo um seriado sobre ciências, né? Fiquei super orgulhosa, né? Adoro. E eu me lembrei que na minha infância eu assistia muito o Mundo de Bikman, aí denunciando os cabelos brancos para vocês, né? Eu assistia muito o Mundo de Bikman e eu amava séries, mas assim, não tinha Netflix na época e também não tinha TV a cabo e tudo, né? Mas eu gostava sempre gostei desses programas de ciência. E ver meus filhos gostando também, isso me deixou muito feliz, muito, muito alegre, muito satisfeita. Mas mesmo assim, você observa, mesmo no programa que é moderno, novo, eu esqueci o nome da série, eles acharam lá. As pessoas que falam, elas são estranhas, elas são muito estereotipadas. Por mais que sejam adolescentes falando sobre ciências, pré-adolescentes, jovens e tudo, eles são estereotipados. Então, isso tudo traz um afastamento dessa nossa... desse nosso acesso à linguagem da ciência. Parece realmente que é coisa de um grupo seleto, e não é. Não é. Tá bom? Porque a ciência, ela nasce da capacidade que o ser humano tem de interpretar a realidade, criar histórias, modelos, começou lá com os mitos, né? Com os mitos, com as filosofias e tudo. Essa capacidade que o ser humano tem de observar, reconstruir numa fala que faça sentido para ele, aquela realidade, e a partir daí interferir, lembra da ferramenta? Interferir nessa realidade. É justamente neste movimento que nasce a ciência. Sim? Então, a gente faz ciência cotidianamente. A gente tem esse pulso natural do ser humano. Eu, como uma pessoa cristã, entendo que isso é um atributo que nós recebemos do Criador, já que é o mais criativo, a essência da criação, o Criador, né? Então, a gente conseguir usar o cérebro, né, que nós herdamos aí, de presente do Criador, para reconstruir a nossa realidade, dominar a nossa realidade, fazer interferências conscientes naquilo ali, isso é fazer ciência. Tá? Então, não precisa ser estereotipado. A Deb perguntou sobre o PDF, onde ele vai estar disponibilizado. Em todos os grupos de Quimiquices, tá certo? Se você não está em nenhum dos grupos, me chama no direct que eu encaminho o grupo mais recente para você, tá bom? Quem se inscreveu na maratona já está em algum grupo, quer dizer, eu espero que você tenha entrado, né, nos nossos grupos pela inscrição, ou quem já está acompanhando Quimiquices aí de outros carnavais, né, falando em carnaval daqui a pouco. Quem está acompanhando Quimiquices aí de outros carnavais também já está nos nossos grupos também. E as turmas também, né, turma 1 a 5 estão nos grupos específicos das turmas. E já a gente começa a turma 6. Tenho essa notícia para passar para vocês aí, hein? Depois da maratona, nós vamos abrir as inscrições para a turma 6. Então, se você tem interesse de ampliar a sua visão a partir de Quimiquices mesmo, fica aí o super convite. Não perde a oportunidade, não, tá bom? Acho que eu passei aqui, ó. Bom, quimiotipos, talvez você, neste universo dos óleos essenciais, já que a maior parte que respondeu a minha enquete de ontem disse que já fez mais de 3 cursos, né? Isso por mais que pareça muito, é o começo, gente. É muito curso que a gente faz e tá tudo bem, é por aí mesmo, tá bom? Mesmo que você se sinta confusa ou se sentia confusa, porque querendo ou não, quando a gente ensina sobre óleos essenciais, tem que falar de quimiotipo, né? Mesmo que não seja de uma maneira tão profunda ou tão ampliada, tá? Tem que falar de quimiotipo por questões de segurança. Então, mesmo que você se sinta confusa, né, com tantas informações, o nosso objetivo aqui realmente é desmistificar essa linguagem e fazer com que você possa dominar o entendimento e, com isso, a aplicação dos quimiotipos, né? Opa, temos uma bióloga aqui. Bem-vinda, então, Debbie. Que bom, bacana. A gente conversa muito, né, sobre as moléculas, esse universo das moléculas, ele é compartilhado aí com a biologia. Seja muito bem-vinda. Muito bom saber disso.
A Ellen não tava em nenhum grupo, Ellen. Então, você está acompanhando pelo YouTube mesmo, né? Você tem meu Instagram, me chama lá que eu te encaminho para o grupo mais recente. Tá bom? Que bom que tá ficando amiga da química. Que legal. É esse acesso, gente, que devia vir no ensino médio, mas assim, por várias questões não acontece. Mas a maior parte das questões não é culpa de vocês, tá certo? Não é culpa de vocês. A química ela acaba se tornando aversiva mesmo, sabe? Em alguns contextos. Eu lembro muito quando a gente vai ensinar balanceamento de equação, famoso, né? Quando a gente vai ensinar cinética química, termoquímica, que são coisas que às vezes para você trabalhar o conceito que cai nas provas, né, que cai no Enem e tudo, é um negócio duro, assim, aquele monte de matemática que já não entendeu o começo, vira uma confusão, né, e aí dá a sensação que realmente a química é, tipo, japonês para frente, hieroglifo, né, como que você vai balancear os hieroglifos que estão lá nas ruínas, nas pirâmides do Egito? Você não consegue, né? Então, dá essa sensação de inabilidade, de inacessibilidade, mas aqui em Quimiquices o nosso compromisso é diferente. Bom? Então, vamos lá. Cuidado com os conceitos. Quimiotipo é raça química? Conversei sobre isso com vocês ontem, rapidinho, nos stories. Raça química é uma forma antiga, né, de definir o que hoje a gente chama de quimiotipos. Então, vejam, para óleos essenciais, temos ainda, né, raça química. O que isso quer dizer? Então, vejam, era um conceito ainda mais descolado do quimiotipo, porque pelo menos o quimiotipo tem o tipo, a palavra tipo ali no meio do caminho, pelo menos você sabe que é uma etiqueta, que é uma identificação. Quando você fala raça química, o que aquilo quer dizer? Né? Não traz muito sentido, apesar de eu achar, como professora de química, tá? Eu acho muito legal essa forma. Raça química, porque depois que a gente entende o conceito, depois que isso fica claro, que fica calibrado ali no nosso modelo mental, raça química é sensacional. Mas quando você vai ensinar, quando você precisa que as pessoas comuns lidem com aquela informação mais importante, que está realmente diferenciada no perfil composicional daquele óleo, raça química não traz muitas informações. Ela traz qual informação? Eu precisava saber alguma coisa de química que eu não sei. Então, também é uma forma, é um termo que eu acho legal de ter sido reconstruído, porque, a meu ver, não fiz nenhum teste sobre isso, tá? Mas, a meu ver, mais afastaria do que aproximaria do conceito. Debbie também disse que não está em nenhum grupo. Se vocês não receberam mensagem dessa live de manhã, que eu mando logo antes da gente entrar, eu sempre mando, né? Estou esperando vocês e tal, coloco o tema e o link. Então, você pode entrar em contato comigo que eu te envio o link do grupo mais recente, certo? E aí, todas as lives, vocês recebem os avisos. Né? Olha, mais um depoimento recente, vamos lá. Comecei a seguir você tem pouco tempo, sou farmacêutica e sempre trabalhei na indústria, agora estou encantada com os óleos essenciais. É assim, menina, eles atropelam a gente pelo coração, é um negócio impressionante. E você ensina, obrigada, minha paixão é estar aí na ponte de ensino-aprendizagem com vocês, igual eu falei, é um privilégio realmente ter uma sala de aula que a gente constrói junto, né? Muito obrigada pelo carinho, vamos que vamos, né? A Ellen colocou exatamente o que eu falei com vocês, ó. Na escola parece que houve um momento que travou a química. Acontece, infelizmente, né? Não só para química, mas é porque é a minha área específica de experiência, né? Então, mas assim, eu não estou querendo aqui desmerecer profissionais, nem é uma série de fatores, né? E nós estamos num processo que isso precisa ser alterado. Porque hoje o ensino à distância, o ensino livre, eles têm reconstruído, né?
pontos que seriam fundamentais. Então, por que a pessoa vai aprender na escola de uma forma que ela não consegue levar para a vida? Então, querendo ou não, gente, isso daí está em transformação. É urgente que alguns pontos dentro do ensino formal eles sejam revisados. Eu reconheço que existem diversos profissionais que estão à frente disso daí, da pesquisa, né, pedagógica, da pesquisa didática, da pesquisa acadêmica, da pesquisa do ensino de química. Quando eu fiz a minha graduação, eu tive o privilégio de estudar com Eduardo Fleury Mortimer, que é uma das sumidades no ensino de ciências, na pesquisa do ensino de ciências. E ele é uma pessoa inspiradora. De fato, ter cruzado, né, a minha linha de vida ali com ele foi meu professor, foi realmente inspirador para que tudo que a gente está vivendo aqui tenha acontecido. Foi graças ao Eduardo Fleury Mortimer, né? Ele é químico, mas ele se especializou no ensino de ciências, né, na condução de ensino de ciências. Sensacional. Pergunta específica aqui sobre quimiotipos. Quimiotipo depende unicamente das condições ambientais de crescimento da planta ou há outros fatores importantes? Ellen, você está na frente do gol, Ellen. O goleiro caiu. A resposta está na sua pergunta. Como professora, eu já sei que quando você coloca a palavra aí, ó, unicamente, você já está questionando o unicamente. Então, você já sabe a resposta. Conta pra gente aqui. Conta pra gente, que eu não vou falar ainda, não. Conta pra gente. Eu tenho certeza que você já sabe, pelo jeito de você escrever. Vamos lá? Então, o que significa quimiotipo? É um rótulo a partir da química. Lembra? Tipo é um rótulo, certo? Então, quimiotipo é um rótulo que a gente dá, uma identificação que a gente dá, uma classificação que a gente dá para um óleo essencial a partir da sua química. Como assim da sua química, Patrícia? A partir da sua composição química. É a mesma coisa, você tem um monte de pães e começa a rotular os pães. Pão integral, pão não integral. Rotulou, não rotulou? Classificou, diferenciou. No momento que você tem essa classificação compreendida, você consegue escolher que pão que é. Aí nós vamos para o pão de forma, né? Tem pão de forma integral, tem 100% integral, tem 7 grãos, tem 12 grãos, tem de lixia com amêndoa, com nozes, com não sei o quê. É tudo pão integral. Ok. Né? Tudo pão de forma, pão integral. Mas à medida que você vai rotulando, aquilo traz informações que te permitem uma escolha melhor. Seja por ação terapêutica, seja por gosto também. Certo? Eu, por exemplo, gosto do óleo de geraniol. Não gosto do óleo de gerânio citronelol. O gerânio citronelol eu substituo por um óleo de citronela mesmo, que por sinal é até mais barato, né? Mas a gente vai entendendo isso daí. O que significa quimiotipo? É uma expressão que a planta fez das suas moléculas voláteis, que quando a gente extraiu na forma de óleo essencial, deu um óleo diferente do outro. Então, quando a gente tem quimiotipos, isso acende para a gente um alerta muito importante que, para aquela mesma planta, nós temos tipos, classificações diferentes para a mesma planta, o mesmo tipo de planta. Tomilho, Thymus vulgaris, é a planta. Alecrim, Rosmarinus officinalis, é a planta. Mas essa planta, dependendo ali, ó, do que a Ellen está devendo a resposta para a gente, mentira, eu vou falar, tá bom, Ellen? Dependendo do que aconteceu ali, ele vai produzir um tipo específico ou vai produzir um outro tipo específico. E essa tipo a gente lê, a gente entende a partir da composição química. Nossa, mas aí ficou difícil. Eu vou pular para o último ponto aqui desse slide. Como conhecer as diferenças? A partir do perfil composicional. A gente não tem como adivinhar, tá? Narizes muito calibrados, conheço gente assim. Tá bom? Narizes muito calibrados, sente o cheiro assim do óleo e fala, que meu tipo tal, que meu tipo tal. Mas isso é uma evolução. Todo mundo chega lá, né? Basta ir se expondo, né? E calibrando conscientemente, você saber o que você está fazendo.
Você está aprendendo sobre um aroma, sobre os componentes daquele aroma com o seu cromatógrafo pessoal, que é o seu nariz, certo? Mas isso é um ponto, não precisa. A gente tem esse acesso de uma outra forma. Ou vem no rótulo, que deve acontecer, viu, gente? Aqui eu estou falando um negócio assim, deve acontecer. As empresas, quando têm óleos que se diferenciam por quimiotipos, devem informar no rótulo quimiotipo específico. Não conta com o nariz da galera, não, gente. Se você estiver me ouvindo aí, você que é dono de marca, você que é pequeno produtor, coloca o quimiotipo, pelo amor de Jesus. Não conta com o nariz da galera, não. Basta o caso do tomilho que eu contei para vocês. É um perigo, dependendo do caso, tá certo? Bom, vamos lá. Além de vir no rótulo, né, a gente tem acesso pelas cromatografias, pelos livros, pelo verso do rótulo tem as composições também, né? Pelo menos na Laszlo tem. Algumas outras empresas também têm. Bom, uma pergunta que me fizeram ontem, quando eu soltei a caixinha de perguntas sobre quimiotipo, acabou que à noite, gente, foi uma doideira, eu não consegui voltar para responder mais perguntas, então a gente traz aqui na aula se é possível alterar um quimiotipo. E nessa pergunta, eu entendo, assim, que talvez a pessoa que fez a pergunta não tenha entendido que o quimiotipo, ele é natural. É a planta que escolheu aquela produção de moléculas. A gente só tirou da planta e colocou dentro do frasco. Certo? A planta, por razões específicas, desenvolveu o quimiotipo X ou Y. A produção X ou Y de óleo essencial. A gente não monta quimiotipos. A gente não altera quimiotipos, tá? Ele é natural da planta, a gente só lê e informa, tá? Muito bem, a Ellen aqui, ó. Que a região seria o principal fator de mudança de quimiotipos, né? Por quê? Solo, temperatura, a gente tem altitude, exposição à radiação solar, chuva, as próprias pragas, né, as intempéries a que aquele óleo está submetido, elas interferem de uma forma geral no aroma. Mas não necessariamente elas são suficientes para mudar o quimiotipo. Às vezes sim, às vezes não. Porque, além dos fatores ambientais, o que é determinante para o quimiotipo são as variantes genéticas da planta. Então, o mesmo tomilho cultivado em regiões distintas pode produzir o mesmo quimiotipo. Aí, nesse caso, venceu o quê? Venceu a genética da planta. A escolha genética que ela estava pronta para fazer das suas moléculas. Ela vai responder as questões que o ambiente dá para ela, vai responder com as mesmas moléculas. Pode variar um pouco a proporção, mas ela responde com as mesmas moléculas. Já outras plantas, ou outras variantes para a mesma planta, se você varia o local, se você varia a altitude, você varia o quimiotipo. Então, é uma questão que, assim, eu quero trazer esse acesso simplificado, desmistificado para vocês, mas o estudo completo de quimiotipos, ele tem várias diferenças, tem vários níveis, vários degraus, assim, para a gente entender a mais, tá bom? Então, a gente pode se encontrar mais vezes também para falar sobre quimiotipo, sem problema nenhum. Então, depende da planta. Depende da planta. Às vezes a gente tem variações mínimas do aroma, mesmo com mudanças drásticas de local. Então, vence a planta, vence a genética da planta. Às vezes, mudanças não tão grandes em termos geográficos, mas mudança de altitude, de exposição solar e tudo, vence vence para aquela planta, para aquele caso específico, venceria a resposta, a pergunta do ambiente, certo? Então, tem casos e casos. Olha, pergunta muito boa da Ana aqui, ó. Para que um óleo essencial chegue a um quimiotipo esperado, pode-se fazer alguma mistura? Não. Não. Na aromaterapia, não.
A gente não deseja óleos misturados, a gente não deseja óleos montados, a não ser que venha escrito na frente, sinergia, blend, mistura, combinado, combinação. Se vier essa informação, ok. Se não, tem que ser com o que a planta produziu. A gente pode retificar por destilação. Sim? Retificar por destilação é tirar por destilação uma fração ou outra que não seja interessante, né? Ou que seja de aroma ruim. Isso acontece comumente para óleos para aromaterapia e para perfumaria. Então, às vezes, a primeira destilação dá um óleo que tem um potencial maravilhoso, mas tem um cheiro ruim. Então, tem que fazer uma outra destilação para tirar aquele cheiro ruim e ficar concentrado das moléculas mais ativas. Um exemplo é a candeia, o óleo de candeia, que de primeira destilação tem cheiro de chulé, para ser bondosa com ele. Mas o de segunda destilação é um aroma de madeira, docinha, e que é riquíssimo em alfa-bisabolol, que é uma das pérolas aí da indústria farmacêutica, né, da cosmética. Mas, para chegar num quimiotipo esperado, se houve alguma mistura, isso é um óleo montado. Isso é um produto fake, isso é um produto adulterado. A gente não deseja isso. Agora, peguei mais que um monte de quimiotipos da canforeira, fiz um misturadão, chamei de sinergia, por uma questão específica que eu posso fazer. Ok, aí eu estou informando que eu misturei óleos naturais. Tá bom? Fora isso, não. Pergunta muito boa da Sui aqui, ó. O vidrinho do gerânio está escrito Pelargonium graveolens. Esse é o nome botânico, né? Então, nome comum, gerânio, nome botânico Pelargonium graveolens, para você saber de que espécie, né? De que planta que saiu aquele óleo essencial. Como vou saber se é o geraniol? Tem cheiro de mais para rosas ou tem cheiro mais para citronela? Se tiver cheiro mais para rosas, né? Bem agradável, geraniol. Se tiver o cheiro mais para citronela, citronelol. Sim? Inclusive, o Pelargonium graveolens, nas floras comuns, ele é chamado de citronela. Eu quase morro quando eu vejo isso. Você compra lá o vasinho de gerânio, já me aconteceu 2 vezes. Comprou o vasinho de gerânio, lindo, você pega assim, puro malva rosa, né? Aqui no Brasil a gente chama de malva rosa. Aí tá escrito lá no vasinho assim, citronela. Você fala, gente, falta morrer. Não é citronela, é gerânio, né? Bom, então vamos para frente, meu Deus do céu, que hoje eu estou atrasadíssima. Então vamos lá. Será que o alecrim quimiotipo cânfora só tem cânfora? Essa pergunta também apareceu ontem, pelo menos do que eu entendi, assim, né? Do que a pessoa me falou. Não, gente, o quimiotipo, ele não quer dizer que aquele óleo ele está puríssimo naquela substância. Não é isso. Tá? Ele é uma diferenciação de outros óleos daquela mesma planta, tá? Ele é uma diferenciação de óleos daquela mesma planta, ou seja, alecrim tem um monte de alecrim. Quando a gente identifica coloca nele lá a plaquinha quimiotipo cânfora, quer dizer especificamente que a cânfora tem um destaque, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, na composição daquele óleo essencial, e os outros não são tão destacados em cânfora, não quer dizer que ele é puro na cânfora, tá certo? Isso também já me perguntaram, se colocou a cânfora no alecrim. Uma vez uma senhora me falou assim, olha, eu queria ali o óleo de alecrim, mas eu não quero esse que vocês colocam a cânfora, não, que ele é muito forte. Não, gente, não é a gente que coloca a cânfora, é a planta que produziu de maneira destacada, né? Nesse mesmo raciocínio, né? Então, o alecrim, quimiotipo cineol, ele não tem cânfora, ele só tem cineol? Não, também não, tá? Não quer dizer que a gente tem ou um óleo puríssimo naquele componente, ou um óleo que tem aquele componente e não tem os outros dos outros quimiotipos. Isso não é regra, tá certo? Pode acontecer para algumas plantas, que elas vão produzir de maneira exclusiva. Por exemplo, o tomilho, que eu falei com vocês agora. O tomilho geraniol é só um tipo de tomilho específico que produz essa molécula de maneira destacada. Os outros tomilhos, eles nem produzem geraniol. Então, aí sim, mas isso não é regra. Por exemplo, no caso do alecrim, isso não é regra. Eu vou mostrar para vocês agora, neste minuto. Temos aqui um laudo composicional, um laudo cromatográfico que eu marquei para vocês, mas calma que eu vou destrinchar isso daí, tá bom?
Eu sei que isso daí, à primeira vista, parece uma coisa de doido, assim, não sei o que que significa. Patrícia, pelo amor de Deus, pisa no freio. Calma, a gente respira. Respira, que dá para a gente entender. Deste laudo cromatográfico, eu quero mostrar para vocês o seguinte. A gente está falando de óleo essencial de alecrim, tá marcadinho aí, ó, como marca-texto. E aqui à direita, né, ali na extrema direita, a gente tem composição química, ou seja, o que tem dentro daquele óleo essencial. É a mesma coisa da receita do pão de forma lá, multigrãos. Tem farinha assim, farinha assado, tem fermento, tem grão X, grão Y, grão não sei do que lá. E aí, aquela receita. Então, o que tem dentro do óleo essencial está aqui no perfil composicional. Deixei destaque para vocês a cânfora. Então, vejam que um óleo essencial quimiotipo cânfora, alecrim quimiotipo cânfora, ele não tem só cânfora, tem um monte de coisas, tá certo? E vejam, aqui, ó, subindo um pouquinho, a cânfora é o número 14. Se você vai lá para o número 10, tem o quê? Cineol. Então, para o alecrim, o quimiotipo cânfora, e eu vou mostrar também o quimiotipo cineol, eles têm as duas moléculas. Mas, Patrícia, agora, como é que eu vou entender quimiotipo se tanto o alecrim cânfora quanto o alecrim cineol têm as duas moléculas? Agora eu não estou entendendo mais nada. Calma, respira, respira. Que aqui a gente está desconstruindo a primeira ideia. Então, não é puro, não é um óleo que só tem aquela molécula. E o ter aquela molécula, às vezes, não exclui as outras. No caso do alecrim, não exclui, tá certo? É da genética do alecrim produzir cânfora e produzir cineol, certo? O que ele vai fazer, como é que ele vai fazer, é o que vai definir o quimiotipo. Mas se vocês olharem depois a composição completa dos dois, vocês vão ver que não só o alecrim, não só a cânfora como o cineol, mas várias outras moléculas também se repetem, porque são da genética daquela planta. E aí, o que acontece que dá quimiotipos diferentes? Vamos para nossas quimiquices, as gotinhas. Então, se você está aqui no Instagram, quero te convidar a vir para o YouTube, que eu estou mostrando as telas para vocês, tá certo? E lá tem as proporções. Se você deseja ficar aqui no Instagram mesmo, pode continuar à vontade. Para você ir para o YouTube, digita lá quimiquices da Paty e vai aparecer um vídeo com um vermelhinho escrito ao vivo. Você clica, estamos aqui esperando vocês, certo? Fora isso, também aqui no meu último story tem o link direto para esta aula também. Estou chamando por quê? Porque se você quiser ver as telas, eu estou ali com a comparação dos quimiotipos, tá bom? Então, vamos lá, Manuela, estou esperando você. Aqui eu trouxe dois, que são os mais comuns do alecrim, tá certo? A gente tem outros quimiotipos para o alecrim, mas justamente esses dois, né? Nós temos aqui uma gota, que representa 100% do óleo, certo? Para um deles, tem 20% de cineol e 25% de cânfora. Vocês que vão ter os slides, é só voltar nos slides anteriores, vocês sabem qual que eu estou falando. E na outra gota, vejam, mesma coisa. Alecrim, Rosmarinus officinalis, você pode conferir lá no laudo, é a mesma espécie. Mas o outro tem mais de 40% de cineol e só tem 11% de cânfora. Qual dos dois vai ser o quimiotipo cânfora? Que a gente vai botar a plaquinha nele assim, ó. Tem a cânfora de destaque. O que tem 25%, porque o outro tem 11%. Então, para o caso do alecrim, é comparativo. Já que eles produzem as mesmas moléculas, praticamente, produzem as mesmas moléculas, né? Esses dois, o alecrim, qualquer desses quimiotipos produz as mesmas moléculas. Mas a gente tem uma variação comparativa da quantidade de cineol e de cânfora. Então, na comparação, o da direita tem muito mais cineol. O da esquerda tem mais cânfora, quando a gente compara os dois. Não é que a cânfora é majoritária. No caso aqui, ela é majoritária mesmo. Mas veja, o cineol está ali pertinho. O cineol está ali pertinho. Deb, para você chegar no YouTube, então, entra lá no YouTube normal, vai lá na busca e clica lá assim, digita lá, Quimiquices da Paty. Tá? Vai aparecer a nossa aula com o ao vivozinho. Você não achou assim? Nos stories, no meu último story, até o Baby Order, vocês pediram, gente, eu trouxe ele de volta.
Baby Oda está lá com o link para vocês assistirem a aula, esta aula, bom? Então, vamos lá. Você já foi no link do Story? Então, tenta direto ali no YouTube. Quimiquices da Paty. Bom? Ficou claro como é que, neste caso, a gente entende a diferença dos dois quimiotipos? E aquelas perguntas, elas também ficam claras? Vamos voltar nas perguntas para vocês verem? Será que o alecrim quimiotipo cânfora só tem cânfora? Será que foi colocado cânfora nele? Será que o quimiotipo cineol não tem cânfora e o quimiotipo cânfora não tem cineol? Então vejam como fica claro. 3 possíveis barreiras que a gente joga no chão depois que entende, de fato, como usar essa ferramenta da linguagem da química ao nosso favor, para que a gente avance na nossa jornada com os óleos essenciais. É uma aula de química, vocês nem perceberam, né? Agora, isso serve para alguma coisa, serve para a gente escolher. Então, trouxe aqui para vocês rapidamente uma das restrições do componente cânfora, que vejam, tem nos dois quimiotipos. A cânfora é restrita em gestantes, bebês e pacientes neurologicamente afetados. Evitar em hipertensos. É a principal contraindicação deles, gestantes, bebês e hipertensos. Tá certo? Ora, qual, então, desses dois quimiotipos eu posso fazer um experimento acompanhado, posso fazer uma aproximação acompanhada num hipertenso? É melhor usar o quimiotipo cânfora ou o quimiotipo cineol? Certamente o quimiotipo cineol, porque a cânfora está o quê? 11%. É uma quantidade muito mais baixa. Sim? A Camila acabou de colocar aqui, pacientes neurologicamente afetados, aqui no caso a gente fala também especificamente da epilepsia, mas é porque a epilepsia é mais característica do cineol, mas sim, né, o caso da epilepsia, para a cânfora, a gente evita a exposição. Olha, a Manuela trouxe uma informação aqui que eu desconhecia. Tem gente que compra o quimiotipo verbenona, né? Porque acha que não tem cineol, o verbenona tem cineol e tem cânfora. Só que a cânfora é um pouquinho, né? Mas tem. E tem cineol. Tem na base aí de 20 e poucos por cento de cineol. Não é pouco, não. Assim, é uma quantidade manejável, mas tem. Excelente informação, essa eu desconhecia. Já vou anotar aqui nos meus casos, né, que eu gosto de apresentar. Isso me ajuda muito também a entender, gente, o que eu preciso explicar. Porque se não são as questões, as pontuações de vocês, a gente continua naquela versão do professor, né? Então, por isso que eu gosto das aulas ao vivo. Eu podia gravar isso daqui, deixar gravado, né? Mas eu gosto das aulas ao vivo, porque eu vou reconstruindo também a forma de abordar e o que eu preciso abordar com vocês. Então, para esse caso, vamos supor que seja a massagem, né? Uma massagem de circulação, que idosos têm essa questão mais proeminente, muitas vezes, de circulação. E o alecrim, gente, essa parte que não está mostrada aí para vocês, que é esse verde meio cinza, que é de outros componentes, o alecrim tem muitos monoterpenos, que são componentes excelentes para a melhora da circulação, além de cineol e cânfora, que são extremamente relaxantes, principalmente para músculo, e também são auxiliares nesse processo de circulação, de fluidificar, né, de drenar. Eu já estou adiantando aí porque estou atrasadíssima hoje. Mas vamos lá. Vai ser o mais adequado de fazer um teste, um experimento com o que tem menor quantidade de cânfora, tá bom? O cineol também é restrito em bebês, crianças pequenas, pacientes neurologicamente afetados, especificamente o caso aí de epilepsia, é muito importante estar atento ao teor de cineol, e evitarem crises de asma, principalmente por inalação e nebulização, tá? Porque pode levar um descompensamento aí, descompensado. Então, nesse caso, ou a gente não vai usar o alecrim, né? Porque ou ele tem 40% ou ele tem 20% de cineol, nesses casos que eu coloquei para vocês. Ou a gente não vai usar o alecrim, ou a gente pode pegar o alecrim, um deles, e diminuir ainda mais a concentração, certo?
colocar, por exemplo, um óleo de pinheiro, que vai facilitar o quê? Também a circulação, porque é rico em monoterpenos. Um óleo de cipreste, e aí você coloca meio a meio um dos alecrins com o óleo de cipreste, a concentração de tudo que está ali vai para metade, certo? Então, é um recurso que a gente tem também, de reconstrução, né? A cânfora e o cineol são muito antivirais, são muito relaxantes e analgésicos musculares, são muito mucolíticos. Então, essas são principais usos e indicações para o óleo de alecrim, tanto o quimiotipo cineol quanto o quimiotipo cânfora. O que vai diferenciar a hora de você escolher? Principalmente as restrições, certo? Então, mas mesmo assim, se você só tem o quimiotipo cânfora, se você quer trabalhar mucolítico, lipolítico com mais segurança, coloca junto na sua sinergia um óleo de cipreste, um óleo de pinheiro que só tem monoterpenos. Thelma fez uma pergunta, verbenona é uma cetona? Vou compartilhar aqui, ó. Verbenona, sim, é uma cetona, tá? Ela é muito parecida com a cânfora, inclusive. Tá na mesma família, mas tá na mesma receita. A planta produz pela mesma receita. A diferença é muito pequenininha. As duas são irmãs, tá? A cânfora e a verbenona são irmãs. São moléculas irmãs. André fez uma pergunta excelente. Seria inseguro utilizarmos óleos essenciais sem as cromatografias? Não necessariamente, desde que a empresa informe no rótulo dela que você tem quimiotipo cânfora ou quimiotipo cineol. Tomilho linalol, tomilho geraniol, tomilho timol. Por isso que eu falo, que quimiotipo tem que estar estampado no rótulo. Tem que estar estampado no rótulo, por segurança. Porque nem todo mundo tem acesso à cromatografia, e mesmo que tenha acesso, a grande maioria não sabe ler. É uma coisa que a gente não sabe ler a cromatografia, tá? E não é só ficar comparando ali o teor, não, porque isso tem no rótulo. Mas mesmo assim, nas turmas, né, em quimiquices, a gente tem módulos específicos de cromatografia, porque é uma das minhas grandes paixões também. Afinal, encontrei óleos essenciais dentro de um laboratório de cromatografia. Então, essa parte eu compartilho com vocês, modéstia à parte, muito bem compartilhada. É uma das aulas, meus módulos favoritos, assim, gente. Entra, mergulha aí nas cromatografias mesmo, tá bom? Obrigada pela pergunta, excelente. Gente, eu estou atrasadíssima, eu preciso ir nessa aula. Como que fica o conceito? Quimiotipo é determinante para diferenciar aplicações e restrições. Acabei de mostrar exemplo para vocês. E contei os casos também, né? O quimiotipo é a variação composicional de um mesmo tipo de óleo essencial, porém de forma, aqui é importante, de forma que essas diferenças sejam suficientes para alterar a indicação, o uso e a contraindicação. A gente só vai classificar um óleo essencial por quimiotipo quando essa variação composicional, seja por localização, por estímulo do ambiente ou pela genética dela mesmo, for suficiente para alterar indicação, uso e contraindicação. Sim? Porque variações normais, até de ano para ano, acontece, isso é normal. Porque a planta é um organismo vivo, sim? Então a resposta dela é viva. Ela flutua também conforme o ambiente, né? Conforme a vida dela, a vida da planta. Mas, quando existem variações tão gritantes que muda indicação, uso e contraindicação, a gente precisa colocar o quimiotipo lá. Tá bom? Certo? Tranquilo, gente? Deu para desvendar aí a história dos quimiotipos? Então, para indicar com segurança, você precisa, sim, ter o entendimento de que quimiotipo não é só um nome bonito que vai acompanhado do óleo essencial. Ele traz muitas, mas muitas informações para vocês. Além disso, é importante entender as razões das indicações e contraindicações, ou seja, está escrito quimiotipo cânfora, quimiotipo timol, quimiotipo linalol, que ele deve trazer uma informação para mim, e importante na hora de eu escolher, né? Esse acesso você precisa ter, e vocês ganharam hoje, né? Respeite e indique conforme grupos e funções adequadas, ok, pessoal? Muito obrigada pela presença de todos, né? Espero que vocês possam aproveitar isso. Gente, eu passei do meu horário, vou compartilhar nos grupos com vocês esses slides, né? Então,
Lembra de ajudar aí o algoritmo a engajar, compartilha, dá like, né? Manda para os grupos, assiste de novo, está aí à disposição de vocês. Falo muito mesmo, peço desculpas. Um ótimo dia para vocês, tá bom? Beijo, minha gente, até o nosso próximo encontro.